Oi, oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, é muito prazer. Eu sou a Ju. E se você já assistiu outros vídeos meus, seja bem-vindo de volta. Bom, pessoal, eu sempre inicio os meus vídeos falando, né, que se você está aqui é porque muito provavelmente você está numa jornada aí de chama gêmea, ou vai entrar em breve, né? Porque aqui a gente vai falar sobre isso, né? Esse canal, eu abri esse canal para a gente trocar uma ideia sobre essa jornada desafiadora que, gente, assim, é cada dia uma coisa nova. E aí, eu tô gravando esse vídeo para vocês agora, porque nessa última semana eu fiz uma descoberta muito interessante, né, onde eu descobri que eu não sou o divino feminino, e sim o divino masculino. E essa informação chegou para mim numa conversa muito informal com uma amiga que eu acabei de me conectar, né, com essa amiga, e agora eu entendi por quê, né? E depois de um leve surto, eu tive alguns sonhos, algumas confirmações, e eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês agora, porque eu acredito que esse vídeo pode trazer uma certa clareza, ajuda para, se você também, ao longo da sua jornada, descobrir que você está numa polaridade que você não achava que era. E aí, assim, eu falei para vocês que uma hora eu vou trazer um vídeo aqui só para falar sobre essas polaridades, eu já falei isso em algum outro vídeo, e eu vou fazer, prometo. Mas como aconteceu isso comigo agora, e assim, eu fiquei sendo muito incomodada para falar sobre esse assunto, eu achei melhor falar primeiro sobre essa descoberta que aconteceu aqui na semana passada, para vocês, contar um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho de como eu me senti. E aí, gente, como tudo vai fazendo muito sentido, né? É muito interessante como que essas coisas vão acontecendo. Bom, como eu contei já para vocês, e aí, para quem não assistiu os meus vídeos, eu peço que assista pelo menos o primeiro, né? O primeiro, eu conto ali um pouco da minha jornada, e aí eu estava assistindo esse vídeo de novo, hoje, inclusive, porque como que as coisas vão caindo, assim, as fichas vão caindo, né? Se vocês assistirem todos os meus vídeos, que eu já botei aqui, vocês vão ver que eu sempre falo que eu estou muito na 3D. Que eu estou muito na matéria. Eu falei isso praticamente em todos os vídeos, né? Só que desde quando eu comecei a estudar sobre essa dinâmica, eu achava que eu era o divino feminino, porque eu despertei primeiro, né? Porque eu sou a contraparte consciente. O meu gêmeo não está consciente, pelo menos assim, eu acredito que não. Né? Ele não sabe nada sobre chama gêmea, nada. E até onde eu tinha visto, né, de alguns relatos de algumas pessoas, quem desperta primeiro é o divino feminino. Então, por isso que eu tinha certeza absoluta que eu era o divino feminino. Até semana passada. Gente, então vocês imaginam, eu entrei aqui em parafuso, eu fiquei mal no sentido de, meu Deus, e agora? O que eu faço? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Bom, a gente passou agora por 2 eclipses, né? Não sei se vocês têm acompanhado isso daí, mas a gente passou pelo eclipse lunar na semana retrasada, e na semana passada a gente passou pelo eclipse solar. E nesse período, que foi aí mais ou menos de uma semana, eu senti muito a energia dos 2 eclipses, mas de forma diferente uma da outra. No eclipse lunar, eu tive uma sensação forte de fechar alguns ciclos, e eu fiz.
né? De acordo com o que eu ia sentindo, eu ia fazendo, mas eu fiquei ali, bem, no eclipse solar, eu fiquei muito mal, com uma oscilação de humor muito grande, né? Então eu fiquei, tinha dia que me dava muita vontade de chorar, tinha dia que eu sentia uma tristeza gigante, eu não entendia o que estava acontecendo, muito cansaço, gente, um cansaço, uma vontade de ficar deitado, um sono. Eu não consegui sair de casa durante a semana do eclipse e muito mal. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu falei com vocês, assim, acho que eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos, que eu participo de vários grupos, né, de chama gêmea. Dos cursos que eu fiz, né, normalmente o pessoal faz, cria uns grupos e tal. E teve uma pessoa que fez um depoimento e descreveu um pouquinho ali da jornada dela, e, cara, eu me conectei demais com essa pessoa, com a descrição das coisas que ela falou, e eu vi que a dinâmica dela era muito parecida com a minha, assim, muito parecida mesmo. E aí eu chamei ela no privado. Foi a primeira vez que eu fiz isso, tá? Mesmo eu tendo vários grupos e tal, eu nunca tinha conversado com ninguém. E aí eu chamei ela no privado e falei, nossa, olha, me conectei muito com a sua história, porque a sua jornada, né, a sua dinâmica é parecida com a minha, e a gente começou a conversar. E a gente assim, se conectou muito, de uma forma muito legal. Começamos a conversar, conversar, conversar. Isso aconteceu ali, acho que antes do eclipse, na segunda-feira, mais ou menos, ali, o eclipse, se eu não me engano, foi na terça ou na quarta, né? Então, foi, assim, próximo ali do eclipse, eu já estava meio oscilando, meio mal, assim, e a gente começou a conversar e tal. E aí, teve um dia, depois do eclipse, que ela me ligou. E aí, ela me ligou e a gente ficou conversando, né? E eu contando para ela sobre a minha jornada e ela contando sobre a jornada dela. Em determinados momentos, ela falou assim: Nossa, Juliana, como você parece com o meu DM. Nossa, você falou tal coisa, meu DM falou exatamente a mesma coisa. E eu identifiquei também alguns comportamentos que ela tinha com a minha contraparte, que agora eu sei que é o meu DF, né? E eu não sabia. E a gente começou. E aí ela falou para mim, assim, você tem certeza que você é o divino feminino? Eu falei, tenho, claro que tenho. Eu despertei primeiro, lógico que eu sou divino feminino. Ela, tá bom. E aí teve, assim, aconteceram várias coisas, assim, que ela foi falando. Ela falou bem assim para mim, em determinado momento, né, que eu falei que eu estava sem contato, né, que tinha muito tempo que eu não falava com ele e tal. E aí ela falou, mas você não procurou ele? Aí eu falei, não. Aí ela, como assim? Como assim você não procurou ele? Eu falei, não procurei. Eu sei que ele me bloqueou no Instagram, né? Me mandou aquele áudio que eu contei para vocês aqui, né? Daquele babado, que ele ficava entrando e saindo, e eu não falava com ele. Mas é isso. E eu acho que eu tô bloqueada também no WhatsApp, porque eu não vejo a foto dele. Mas eu nunca nem tentei mandar uma mensagem. Ela, o quê? Como assim, gente? Ela falou assim, eu já tinha até comprado um outro chip para poder falar com o meu e coisa e tal. E eu falei, e se eu te falar que eu tenho um outro telefone da empresa que fica aqui, de vez em quando ele olha para mim assim, fala, manda uma mensagem, eu falo, não vou fazer isso, eu vou esperar, porque eu sou o divino feminino e a ação, ela é do divino masculino, então eu espero ele vir até mim e fico aqui, ó, fazendo minhas curas, tranquila e serena. Vai achando, né? Só que aí aquela conversa com ela me acendeu uma luzinha. Aí eu falei, gente, será que eu sou o divino masculino? Como assim? Mas será possível, né? Porque todo mundo fala que o divino feminino é o que desperta, que é o lado consciente. Como assim? E aí, por muita coincidência, começou já há um tempo chegar alguns conteúdos para mim, onde o divino masculino era o lado consciente. Só que, sei lá, mesmo assim, isso
não ressoava muito para mim, não. Inclusive, eu estou fazendo terapia com uma pessoa maravilhosa, que ela é divino masculino, e é o lado consciente, e o outro, o gêmeo dela, que é o divino feminino, não é o consciente. Inclusive, assim, na primeira sessão que eu tive com ela, e eu contei a minha história, que é essa história que eu contei para vocês aqui também, né? Ela virou para mim e falou assim: Ju, você não é o divino masculino, será? Aí eu falei: não, convicta, né? Não, feminino, com certeza. Eu sinto isso. Ela: então tá bom. Ok. Isso já tem um tempinho, né? E aí, quando foi agora, aconteceu isso. E aí, gente, eu tive um sonho que preciso contar para vocês. Como que são as coisas, né? A espiritualidade, ela fala muito comigo em sonho. Muito, assim, é desesperador às vezes, sabe? O quanto ela fala. E aí, nessa noite, né, eu fiquei um pouco incomodada com isso, mas ok, fui dormir. E aí, eu sonhei que... Só abrir um parênteses aqui. Normalmente, nos sonhos que eu tenho com ele, a gente não conversa. Eu acho que eu já falei isso aqui também em algum vídeo para vocês em algum momento. A gente não conversa. É muito difícil a gente parar para conversar. É sempre assim, ele tá me olhando, a gente se olha de longe, né? Às vezes ele até fala umas frasezinhas, assim, igual teve um pouco antes desse sonho que eu vou contar para vocês, eu sonhei que a gente estava sentado, tipo, num banco, eu estava de um lado, ele estava do outro, e aí ele estava de óculos escuros. Aí ele, em determinado momento, ele tirava, assim, o óculos, botava na cabeça, e pedia para eu esperar por ele, sabe? Falava assim: eu preciso que você me espere, alguma coisa assim, sabe? E aí, e é engraçado, né? Eu fui para terapia nesse dia e a gente trabalhou exatamente alguma coisa de venda, sabe? Saindo dos olhos. São umas coincidências muito interessantes. Mas, enfim. E aí, nesse sonho, eu estava num banheiro, né? E aí, quando eu abri a porta do banheiro, ele estava lá, me esperando. E a gente conversou nesse sonho. Não me lembro do teor total da conversa, eu só lembro que em determinado momento ele falou assim: a gente podia sair daqui, né? Aí eu falei: tá, podemos, né? Eu tô de carro e tal, então podemos. Aí eu pegava a chave do carro, olhei para a chave do carro, entrei no carro, e ele sentou atrás. Não sentou do lado, sentou atrás. E eu fui dirigindo. E aí eu começava a dirigir, aí entrava numa rua, não tinha saída, entrava, eu fiquei meio perdida ali, né? E aí eu falava com ele bem assim: nossa, me ajuda, que você conhece esse lugar muito melhor do que eu. Me ajuda para eu poder pegar o caminho certo. E ele aqui, ó, mudo, parou de falar comigo. Ficou lá sentadinho, e eu aqui, ia para um lugar, ia para o outro, e rodando. Ok, acordei. E falei: gente, que sonho esquisito. Dormi de novo, sonhei com ele de novo. Nesse outro sonho, a gente estava, tipo, numa festa. E aí, eu estava contando esse sonho que eu tive para essa amiga minha que eu falei com vocês que eu me conectei nesses dias aí. E aí, eu contando para ela, a gente estava, tipo, numa festa, um dia ensolarado, assim, né? E eu contando para ela o que tinha acontecido. Aí ela me cutucava, assim, falava: ele tá bem ali sentado. E ele estava sentadinho, olhando pra gente. Aí eu ia, olhava para ele e saía correndo. Aí eu fiquei o sonho inteiro fugindo dele. Eu ia no lugar, encontrava ele, olhava para ele, aí virava as costas e saía. E aí eu ia para outro lugar, encontrava, virava as costas e saía. E ele me olhando do tipo: por que você está fazendo isso? Por que você não vem falar comigo? Sabe? Ele me olhava de uma forma tipo assim: não tô te entendendo, por que você está fugindo? E eu fiquei o sonho assim, todo fugindo. Beleza, acordei com esse sonho. E, gente, eu fiquei quase louca. Eu passei o dia inteiro mal. Mal porque, para mim,
o sonho trouxe clareza de que, de fato, eu era o divino masculino, né? Principalmente essa coisa de fugir. E aí começou a vir à tona, assim, cair algumas fichas, né? Do quanto eu tô fugindo dele esse tempo inteiro, que eu acho que eu vibro muito, né? E aí, se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão ver o quanto eu falei sobre isso, né? Tipo assim, ele vinha no meu Instagram e eu não fazia nada, eu ficava aqui esperando, né? E morta de medo de falar com ele, apavorada só de pensar em falar, sabe? E na minha consciência anterior, eu achei que eu estava só, sei lá, com medo dele me abandonar, me rejeitar, não sei. Só que na verdade, eu estava fugindo dele, né? Essa é a realidade que eu descobri agora. Aí, ok, fiquei naquela, falei, meu Deus, que agonia. E comecei a mandar mensagem para essa minha amiga, falando com ela me ajudando, e ela também tá numa fase da jornada dela bem crítica também, e aí uma ajudando a outra e tal. Eu sei que de noite eu falei, cara, eu preciso de ajuda mesmo, sei lá, né? Vou marcar com um terapeuta aqui, porque eu não tô bem. Tava real, mal. E aí, gente, assim, peçam ajuda, tá? Essa jornada não é uma jornada para amador. Eu falo aqui sempre, porque ela não é mesmo, não. É uma jornada desafiadora e, assim, eu fiquei quase que entrei em parafuso. Começou a vir umas culpas, sabe? Porque o que eu comecei a pensar? Falei, gente, se eu sou divino masculino, né? E depois eu vou gravar para vocês um pouquinho, né, de como é que são essas duas polaridades, mas até onde eu sei, o divino masculino, ele é a polaridade que materializa, né? Então, o divino feminino, ele fica ali fazendo as coisas, né, na 5D, então fica criando, fazendo as meditações ali, mais no campo espiritual mesmo. Então, é a polaridade que se liga ali com a espiritualidade, e o divino masculino, ele materializa. Então, ele é a polaridade que dá ação. Então, por isso que na minha cabeça, na hora que tivesse tudo certo, ou quase certo, ele viria. A ação partiria dele. Mas eu sendo o divino masculino, a ação vai ter que partir de mim. Gente, isso me deu pânico, um medo, um negócio. Falei, meu pai do céu, agora o que eu vou fazer? Fiquei desesperada. Ok. Aí fui para uma consulta com uma pessoa maravilhosa, de 30 minutos, que durou 1h30, só para vocês verem o estado que estava, né? E aí eu cheguei na consulta falando sobre isso. Falei, olha, tô achando que eu sou o divino masculino e eu queria que, de alguma forma, uma confirmação sobre isso, vamos ver. E aí, tá bom, vamos tirar aqui umas cartas e tal. Parará. E aí, gente, toda a consulta foi falando que eu precisava olhar para a matéria. Só que, como eu estava muito nervosa, eu não estava conseguindo ligar as duas coisas. Então, o que ele falou? Olha, eu estou vendo aqui ele num quarto, como se estivesse num escritório, meio que escuro, com a cabeça enterrada no trabalho, só trabalhando. Então, ele não está olhando para nada espiritual, está aqui só trabalhando, 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 trabalhando. E você, e aí o que eu trago aqui, que vem de conselho para você, é para você focar na matéria, no trabalho. Você precisa achar o que você gosta de fazer de forma que isso te deixe feliz, isso te deixe bem. Você, sabe, essa criança que faz uma coisa divertida. O trabalho precisa ser divertido para você e tal. E eu olhando assim, tá. Aí o trabalho que você tá hoje, você gosta? Eu gosto. Eu não acho ruim meu trabalho, não, mas assim, não é aquela coisa, né, maravilhosa, mas tá bom. Aí no final das contas eu falei, tá, mas aí, eu sou DM, eu sou DF, me conta. Aí ele falou assim, então, seus mentores falaram que você vai ter que descobrir sozinha que tá aí dentro de você, porque se eu falar para você,
E aí, gente, lembra que eu falei com vocês, lá nos outros vídeos, se vocês assistirem, vocês vão ver, que eu falava bem assim, que comigo, né, as coisas aconteciam, tinha que ver um pouquinho ali para crer, eu sou meio assim, né, eu falei isso muito aqui nos vídeos também. E aí ele falou exatamente isso, ele falou, olha, seus mentores sabem que se isso não vier de você, que você pode ficar confusa, que você pode ficar, né, desacreditada, então, assim, eu não vou trazer aqui para você a confirmação. Aí eu parei com ele e falei assim, mas aqui, aí comecei a raciocinar, né, falei, mas aqui a gente, e assim, todas as cartas que saíam, todas, eram as cartas de ouro. Era muito sobre ouro, rainha de ouro, tudo de ouro, página de ouro, tudo para falar de trabalho e matéria. Aí eu falei assim, mas se a gente for parar para pensar pela, por esse, e assim, uma outra coisa que ele falava muito era trabalho, 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 sabe? Ele vivia falando sobre isso. Eu falei assim, gente, beleza, eu vou. Aí eu falei com ele assim, tá, então se a gente for trazer isso, pelo que você está falando que sai na leitura, se eu tenho que olhar para a matéria e a matéria é do divino masculino, então uma confirmação, né? Aí ele riu, o terapeuta, né? Ele falou: é você que está dizendo. Ai, gente, aí foi como se fizesse assim, ó, puf. Olha que interessante. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Se eu sou o divino masculino que precisa olhar para a matéria e estou olhando só para 5D, que horas que a outra polaridade vai olhar para 5D? Que precisa olhar para a parte espiritual? Não vai. A gente desequilibrou, sabe? Eu estou aqui, entre aspas, não estou no meu lugar que eu preciso estar. O meu lugar é a matéria, é a matrix, é a ação, é o material, é materializar isso. Se eu ficar só no espiritual, ele nunca vai despertar. E aí, assim, caraca, bicho, e para mim, gente, começou a ficar confortável, sabe? Assim, eu tava não me sentindo estagnada, porque eu sei que, assim, as curas, independente se você é divino masculino, divino feminino, se você é a parte consciente, que é isso que eu quero trazer para vocês também, se curar, ela faz parte dessa jornada. E aí, o que que veio para mim? Gente, não importa se você é a polaridade masculina ou feminina. Se você despertou, a jornada, se você despertou primeiro, a jornada ela meio que fica ali para você, sabe? Para você dar esse acesso. E aí, lembra do sonho do carro? Quem estava no volante era eu. E ele estava sentado atrás, calado. E eu estava guiando ele, mesmo como divino masculino. E aí, olha como é que é o negócio da materialização. Eu estava num carro totalmente 3D. Eu podia estar numa nave, né? Eu podia estar num, sei lá, podia estar em outro lugar, mas não era um carro da 3D e eu sentada no volante. Eu estava dirigindo, eu estava meio perdida ali, sem saber para onde ir, e ele lá atrás, caladinho. Então, assim, e toda a leitura, né, de tarô desse dia, ela falou sobre isso. E aí, o que que veio para mim? Que a minha jornada, ela começou a ficar num momento, né, de que eu precisei agora ter essa informação, porque como eu, muito racional, se eu não tivesse experimentado essa coisa toda da espiritualidade que eu contei para vocês nos outros vídeos, né, cara, eu ativei a minha intuição, né, eu estou muito mais espiritualizada, não dá mais para desver o que eu já vi. Então, assim, não tem mais como alguém chegar para mim e falar assim, ó, essa jornada que você está vivendo aí, ela não existe. É tudo mentira, tá? Porque eu acessei coisa demais. Só que eu sou racional. Por quê?
3D, materialização. Então, eu tenho essa coisa muito racional, muito realmente Matrix. Então, eu precisava acessar tudo isso, como eu fui escolhida, sei lá por quê, para ser a contraparte que ia ficar consciente, mesmo sendo o divino masculino, eu precisava achar que era o feminino para poder me desenvolver essa parte espiritual, que foi o que eu fiz. Então, eu passei durante todo esse período, aí a gente está falando aí de praticamente 1 ano e meio, desenvolvendo a minha parte espiritual, desenvolvendo e entendendo essa questão toda da jornada, muito ainda racional, como eu sempre falei aqui com vocês, gente, vocês precisam entender, conhecer, isso, gente, é do divino masculino, sabe? Depois, é engraçado, as fichas vão caindo, essa coisa de racionalizar, de um passo a passo, sabe? Tipo assim, cara, beleza, o que precisa fazer que eu vou fazer? Eu tô aceitando o que tiver que fazer e eu vou fazer. Isso tudo é muito do divino masculino. Então, a gente precisa também, eu preciso, no caso, né, eu precisei entender isso, né? Eu precisei ser o divino feminino por um bom tempo, para agora a espiritualidade vir trazer essa informação para mim, para eu olhar para a matéria, para eu fazer o que eu preciso fazer aqui de ação, para que ele desperte lá, para que ele tire a cara do trabalho, como ele está, né, com a cara enterrada no trabalho, e comece a levantar a cabeça, sabe? Comece a olhar para cima, comece esse quarto escuro que ele está hoje, comece a entrar luz, sabe? Para ele começar a olhar em volta e despertando aos pouquinhos e me dê condição de fazer a ação. E assim, gente, foi assim, perfeito, porque olha como que a minha dinâmica ela avança, né? Eu estando, é importante a gente estar na polaridade certa? Mas o que é importante, mais importante do que estar na polaridade certa, agindo na polaridade certa, é você estar nesse lugar na hora que tem que ser, sabe? Porque depois que eu descobri isso, né, no outro dia, eu fiquei muito assim, poxa, será que com uma sensação de ter voltado no início, de retroceder mesmo, assim, poxa, então estava fazendo tudo errado, né? Eu pensei. E aí começou a vir informação para mim de que não, de que eu precisava, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês, que eu precisava passar por esse processo, porque a minha energia masculina, que nós todos temos, né, o yin e yang, ela sempre foi mais alterada mesmo, maior. Não sei se vocês lembram também, no primeiro vídeo eu falei, eu fiquei 8 anos sem menstruar. Gente, quer mais energia masculina do que isso? 8 anos sem menstruar. E eu acho que toda aquela movimentação da minha menstruação descer do nada, ali eu começar a menstruar e tal, tudo isso foi para eu ir me conectando com a minha energia feminina. Porque aí, gente, independente de qual é a sua polaridade, quando a gente fala de chama gêmea, né, a gente tem que equilibrar, porque todo mundo tem a energia masculina e feminina dentro de si, todo mundo tem. E a gente tem que ter isso equilibrado. Só que quando a gente fala de chama gêmea, né, que a gente tem ali as polaridades predominantes, a gente está falando muito sobre a ação e sobre, entre aspas, aqui, o dever daquela contraparte. Então, assim, qual que é o dever da contraparte do divino feminino? Cara, é olhar para o espiritual. E eu não sei se vocês lembram que eu falei com vocês que, apesar de eu ter despertado primeiro, quem sentiu tudo primeiro foi ele. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? E aí, assim, né? Eu achando que era aquilo mesmo. Mas eu falei com vocês, assim, ele falou comigo que desde a primeira vez que ele me viu, que ele sentiu uma coisa diferente. Eu não senti. Não senti nada disso. Para mim, ele era um amigo querido, um amigo, assim, que eu tinha um gostar muito grande, né? Uma vontade de estar perto, mas nada além disso. Ele não. Ele falou comigo que, assim, ele sentiu que eu era diferente, desde a primeira vez que ele me viu.
E isso é muito coisa do divino feminino. O divino feminino, ele sente muito mais, sabe? O divino feminino, ele vem com essa coisa de sentir. Ele vivia falando para mim que a gente era uma gêmea, ele falava para mim que não era carnal, e eu, carne, 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 sabe? Ele vivia, sabe, uma coisa, assim, uma coisa mais espiritualizada mesmo. E eu mais matéria, mais querendo perto, contato e tal. Ele falava comigo, às vezes assim, só de ter você um pouquinho, mesmo que a gente não fique, mas por perto, para mim já tá bom, sabe? Ele falava umas coisas assim, e para mim não tava bom, isso assim, sabe? Então desde o início, ele tinha essa coisa toda, esse negócio mais espiritualizado mesmo, e eu muito na 3D ainda. Então, e o divino feminino é a parte que sente mais mesmo. O divino masculino é a parte da ação, é a parte do materializar. Então, ele pega tudo que o divino feminino está fazendo ali no espiritual e materializa. E aí, né, quando você é o divino masculino e desperta primeiro, a gente acaba que tem uma missão quase que dupla. Por quê? Eu precisei passar por esse processo para poder espiritualizar mais aqui, né? Me espiritualizar, porque ele está inconsciente ainda, então eu estou fazendo meio que a parte dele também nesse primeiro momento. Então eu fiz bastante essa parte dele, fiz as minhas curas, e eu curo aqui, cura lá, porque né, a gente está ligado pelo cardíaco. E agora é como se a espiritualidade fosse assim, bom, agora a gente equilibrou, tá? Você já fez a sua parte, que era onde você tinha que estar mais ali no sentir, né, e tal. Agora, bora olhar para essa matéria. Eu vou deixar de fazer as minhas curas, eu vou deixar de olhar para o espiritual? Não, eu vou continuar olhando, mas não olhando só para isso, sabe? Eu estava olhando só para isso. Agora eu já entendi que eu preciso olhar para o material também. Então eu já entendi que eu vou ter que olhar para essa matéria, olhar para isso, entender esse medo que eu tenho, devastador, é um medo que me dói, assim, sabe? Só de pensar em falar com ele, eu me tremo toda. Quando eu cheguei nessa consulta que eu contei para vocês, eu tava tremo. Por quê? Eu tava com medo de chegar lá, ele falar para mim, você é divino masculino, e falar assim, agora, minha filha, você tem que ir lá falar com ele. Vai lá, manda mensagem, liga, você vai ter que fazer isso. Eu tava amedrontada só de pensar nisso, porque antes eu estava pensando que ele vai vir falar comigo. Então, quando ele vier falar comigo, eu tô aqui. Eu mesma não quero ir. Gente, isso é total do divino masculino, que é o fugir. O divino feminino, ele vai atrás, e eu não fui, sabe? E ele, por sua vez, vinha daquela forma que eu contei para vocês. Mas, assim, e eu acredito também, sabe, que a espiritualidade, ela fez isso, até para me confundir um pouco mesmo, para que eu estivesse nesse lugar de divino feminino. Eu precisava entender, eu precisava achar que ele não queria saber de mim, né? Ele que estava fugindo, como normalmente o DM faz. Então, acho que foi muito isso também. E se ele tivesse vindo até mim, a gente ia ficar junto. Essa é a realidade, porque eu queria. Tudo que eu mais queria era ficar com ele. E a gente precisava desse período de separação para eu poder fazer essas curas. Então, eu acredito que é muito isso. E aí, gente, assim, eu tô trazendo esses vídeos para vocês, primeiro, porque finalmente eu estou no meu lugar que eu devia estar. Então, eu vou trazer muito conteúdo, principalmente para a mulher que é divino masculino e que está consciente, né, que está desperta, porque a gente fica um pouco perdido, mesmo eu fiquei um pouco perdida. E uma outra coisa que é importante é para desmistificar um pouco sobre essa questão das polaridades, né? Não importa
gente, se você é homem, mulher, ou se você tem uma orientação sexual homoafetiva, não importa, sabe? Essa questão de ser o divino masculino fala somente com relação à polaridade mesmo, sabe? Eu sou hétero e tô como divino masculino. Ele é hétero e tá como divino feminino. Isso vai dizer que eu vou ser menos mulher e ele menos homem por causa disso? Não, não tem nada a ver com isso. Eu vou gravar um vídeo específico para a gente falar sobre as ações ali de cada polaridade. Mas é unicamente, assim, é só porque a gente tem papéis, né? Vamos colocar assim, papéis e responsabilidades diferentes com relação a isso. Mas o termo masculino e o termo feminino nada tem a ver com a sexualidade. Nada tem a ver. E isso é importante, sabe? Porque quando eu falei com a minha amiga, né, sobre isso, falei assim, olha, eu descobri isso mesmo, divino masculino. E aí ela falou, nossa, Juliana, que interessante, né, porque normalmente são homens e lésbicas. Aí aquilo me deu uma pontadinha, eu falei, eu tenho que falar sobre isso no meu canal, porque nada tem a ver, tá, gente, com orientação sexual ou com gênero, não tem nada a ver com isso. Então, e assim, eu não sou menos mulher, menos feminina, porque eu sou divino masculino. E ele também não. A gente só tem mesmo papéis e responsabilidades diferentes, e eu quero trazer mais esse conteúdo para cá. Por quê? A minha jornada, ela estava começando a ficar travada ou estagnada, porque eu tinha feito já tudo que eu precisava fazer nesse papel invertido, né, de DF, e aqui agora eu ia estagnar. Então, assim, se eu não mudo agora, a gente não consegue progredir. Eu tenho que mudar aqui o meu foco, a minha visão, para que ele desperte lá. Então, eu estou trazendo isso muito para vocês entenderem e, de repente, ir desmistificando isso também. Gente, as informações, elas chegam quando precisam chegar. Como eu falei para vocês, eu estava conversando, uma conversa informal com essa pessoa que eu tinha acabado de conhecer, e eu sei que ela veio para mim para isso. Então, agora que eu sei que eu estou numa polaridade invertida da dela, né? Ela é o divino feminino, eu sou o divino masculino, cara, a gente se ajuda ainda mais. É porque tem muito essa coisa, o divino masculino não sente, né, e tal. A gente fica vendo aquele monte de divino feminino triste, achando que o DM não sente nada e tal. Então, assim, eu sou a prova viva de que sente e sente muito, sabe? Sente pra caramba. Independente se eu tô consciente ou não, passei por um tempo, um período muito grande inconsciente, onde tudo que eu mais queria era estar perto dele. Tudo. E eu sofri pra caramba. Então, assim, é muito também para isso, para vocês entenderem que o DM sente, o DM tem vontade, o DM, se pudesse, estaria junto. Então, tem tudo isso. Tá? Então, assim, eu vou trazer mais conteúdos falando sobre essa minha nova experiência, né? Eu entendo que a minha jornada, ela não está no início, ela não voltou para o início, mas a partir de agora ela vai ter talvez um novo caminho, né? E eu acredito que progressos assim que a gente vai, que eu vou vindo trazendo para vocês ao longo do tempo. Tá bom, meus amores, o que eu tinha para trazer para vocês era hoje. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. De novo, vou deixar meus contatos aqui. Se vocês precisarem falar comigo, é só me chamar e a gente vai conversando, tá bom? Vou trazendo novidades, vou trazendo mais vídeos sobre isso e eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada e eu espero também, logo em breve, vir com novidades aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.